Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Recebam a bênção do Divino Espírito Santo nesta noite, né? Estamos iniciando mais uma noite e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de 1 Reis, né? Nós estamos no capítulo 19, né? Mas antes disso, gostaria muito que vocês que estão aí apertasse aí nessa mãozinha, desse um clique aí nessa mãozinha, que essa mãozinha está dizendo que eu estou trazendo para vocês um papo firme e que é uma coisa que está trazendo conhecimento para a gente. Não é nada que vocês não estejam gostando, né? Então, quando a gente aperta nessa mãozinha, nós estamos mostrando para o canal, para o YouTube, que nós estamos gostando do que nós estamos vendo e ouvindo, tá certo? Também gostaria que você novo que está chegando aí, você novo e você nova, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, né? Sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo. Se inscreva então no meu canal, aperta aí na palavrinha que está em vermelho, está escrito assim, inscrever-se. Você aperta nela aí, que você já vai estar inscrito. Quando você apertar nela, vai aparecer do lado o sininho e também algumas palavras, 3 palavrinhas. Você aperta no sininho e depois você vai lá na palavrinha todas e aperta, tá certo? Você já vai estar inscrito e inscrita no meu canal. E seja abençoado vocês e que não esqueça que sempre no final da minha live, desse estudo que nós estamos fazendo, eu deixo uma palavra, uma frase para reflexão, tá bom? É necessário sempre compartilhar essa live. Todas as lives que eu venho fazendo desde algum tempo atrás, eu tô aqui neste canal desde 2017, né? Que eu estou nesse canal do YouTube. E aí houve alguns problemas comigo, eu tive que dar uma paradinha, mas retornei e tô firme aqui com Jesus e com vocês. A minha responsabilidade, a responsabilidade que Deus me deu de estar aqui com vocês, eu não posso deixar de vir, comparecer e dar esse estudo para vocês. Estamos estudando junto, porque eu também estou estudando, eu também aprendo conforme eu vou lendo, vou trazendo explicações, também vou aprendendo da palavra de Deus, vou me fortificando também na fé, né? Porque Deus vai me fortificando e também aí eu vou levando para vocês uma frase de reflexão para que vocês também possam ir se fortalecendo. Com isso, não me esqueçam de compartilhar. Sempre é bom a gente compartilhar uma palavra amiga para alguém. Levar uma palavra para alguém é muito bom, porque às vezes a pessoa que está lá do outro lado está em baixa, está fraco, né? Está pensando que não vai conseguir, né? Fica com pensamentos negativos e quando a gente leva uma palavra de reforço, uma palavra que vai levantar essa pessoa, a pessoa já vai ficar mais forte, vai buscar em Deus, né? Vai lembrar que Deus existe, porque às vezes a pessoa está tão assim, com tanto problema que a mente não trabalha mostrando que Deus está ali pertinho dela, querendo ouvir a voz dela, tá certo? Querendo ouvir aquela pessoa falar, Senhor, sei que estás aqui, eu preciso do Senhor, me ajuda nisso e nisso e nisso. E aí começa a fluir a comunicação com Deus. A comunicação com Deus é a nossa oração. O meio que nós temos de falar com Deus é através da oração. De uma oração sincera, de uma oração verdadeira, um coração puro e verdadeiro, justo diante de Deus. Porque Deus é justo com a gente, nós temos que ser também justo diante dele, né? Diante dele e diante de todas as coisas que nós fazemos, né? No nosso dia a dia, no nosso prosseguir de vivência, né? Porque nós estamos vivendo, nosso prosseguir de vivência nesse mundo, nessa terra, não é mesmo? Diante da sociedade onde nós vivemos, tá certo? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós paramos quando Jezabel então ameaça Elias, não foi? Mas
eu vou falar, houve o propósito do objetivo de Elias, né? Era falar de Deus, de um Deus verdadeiro, não aquele Deus de Baal, né? O Deus que Jezabel seguia, e ela conseguia influenciar muitos homens a estarem ali. Ela influenciava muitos homens a estarem ali cultuando aquele Deus de pau, um Deus que não era um Deus verdadeiro. Eu digo um Deus de pau porque era um Deus que não trazia resultados. Eles eram uma coisa que eles criaram, não foi o Espírito Divino, o Espírito Santo, né? Porque nós sabemos que Deus, quando criou o céu e a terra, Ele estabeleceu o céu e a terra, Ele rodeou, né? Viu que a terra era vazia e viu que era tudo muito triste, muito escuro. E Deus, então, Ele, através da verbalização, Ele foi trazendo luz ao mundo, não é mesmo? A esse mundo que nós vivemos até hoje. Então, eu vou ler aqui um pedaço e depois eu vou falando algumas explicações, tá bom? Então diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida com a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu povo. Então, Elias temeu aquela palavra de Jezabel. Né? Ele ficou fraco, ele achou que Jezabel tinha esse poder para matá-lo. Ele esqueceu que existia com ele, existe, né? Hoje ainda, é o mesmo Deus. O Deus de Elias é o nosso Deus. Ele esqueceu que Deus era com ele e ele estava enfraquecido na fé. Então, o que aconteceu com Elias? Eu já contei mais ou menos lá atrás, mas estamos repetindo aqui um pedacinho, que diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tomou, e deitou-se de novo. Então o anjo do Senhor tomou segunda vez e o tocou. Tocou nele e disse: levanta-te e come, porque te será muito longe o caminho. Então o anjo falou para ele: olha, levanta-te, Elias, levanta daí, não é para você continuar dormindo. Levanta-te, porque a sua caminhada é longa. Então Elias, ele foi para o monte Horebe. Então aconteceu assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ele foi até o monte onde Deus estava, né? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então ele começou a falar com Deus, falando com Deus: Senhor,
Olha, só eu fiquei, mataram os seus profetas, mataram muitos homens, muita gente, e eu estou aqui, então eu estou fugido, eu estou escondido, só eu fiquei, tira a minha vida também. Então, eles querem tirar a minha vida também. E Deus então disse, saia para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penas diante do Senhor, porém o Senhor não estava naquele vento forte. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava naquele terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava naquele fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então isso mostra que Deus é manso. Deus é paz, Ele é tranquilidade, que nós não precisamos ficar nervosos, né? Muitas das vezes as pessoas, por qualquer motivo, perdem o controle, fica nervoso, né? E quer fazer coisas que assim, sem pensar, sem buscar a palavra de Deus. Isso está mostrando aqui, só nesse pedacinho que eu estou lendo, você entendeu, né? E sucedeu o quê? Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Então a voz disse para ele, o que você faz aqui? E ele disse, eu tenho sido em extremo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Aí então ele contou de novo para aquela voz, que era o próprio Deus, né? E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azai, rei sobre a Síria. Também a Zeu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola. Ungirás profeta em teu lugar. Então, ele pediu para ungir esses profetas no lugar dele, porque ele viu que Elias estava enfraquecido na fé. E há de ser que o que escapar da espada de Azai, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, Deus falando com ele, né? Então, houve uma guerra lá, enquanto isso, estava havendo uma guerra lá entre Acabe e o rei da Síria. Houve uma confusão, uma guerra. Mas Acabe acaba vencendo os sírios, né? Acaba vencendo os sírios. E aí, vem acontecendo coisas que entram, então, Nabote, que ele recusa vender as vinhas para Acabe. Acabe, então, porque quer as vinhas de Nabote. De Nabote. E aí, há outra peleja para se conseguir aquilo. Mas Deus manda Elias ameaçar a Acabe na história. Aí vai se misturando um pouco as coisas. Então Acabe faz acordo com Jeosafá. E aí eu vou contar essa história de Jeosafá amanhã para vocês, tá bom? Eu vou contar para vocês amanhã. Vou marcar aqui onde nós paramos. Nós paramos aqui, então, no capítulo 22, onde Acabe faz um acordo com Jeosafá. E eles tiveram por 3 anos, assim, muito quietinhos, né? Mesmo depois daquela guerra na Síria, lá com Israel, né? Então, vamos recapitular aqui. Então, Elias,
ele foi um profeta forte, nós sabemos que ele foi um profeta forte, um profeta valente, e se afastou da corrupção por ordem de Deus, né? Nós vimos isso ontem e estamos recapitulando hoje. Então, Deus enviou uma viúva para sustentar Elias, né? Porque enviou uma viúva para sustentar Elias. Enquanto isso, lá no palácio de Acabe, tinha um homem que era um homem de confiança de Acabe, mas esse homem era de confiança de Acabe, mas ele temia a Deus. Só que ele temia a Deus, em secreto, porque durante o tempo em que Jezabel perseguiu os profetas para matá-los, ele não falava, ele temia a Deus em secreto, porque se ele falasse, ele também ia morrer, porque Jezabel estava matando todos aqueles que não cultuavam o Deus dela, o Deus de Baal. Mas mesmo assim, houve muitas coisas, né? E aí houve a perseguição dos profetas, muitos foram mortos, mas também muitos foram preservados, não mataram, porque apareceu esse homem que é o Abadias, que ele era um homem que confiava em Deus, mas ele fazia tudo secretamente. Então ele salvou mais ou menos uns 100 profetas, escondendo esses profetas e dando para ele de comer e de beber. Ele dava água e pão para esses profetas. Então, Acabe, ele acha que Elias, enquanto isso Elias, né, continua lá falando de Deus, né, dando ensinamento para o pessoal, falando que o Deus que Jezabel estava cultuando não era o verdadeiro Deus, então ele estava buscando a crescer a fé daquele povo que estava lá para seguir o Baal, né, mas ele falava a verdade para esse povo, para trazer o povo para Deus. E aí Acabe achava que Elias estava perturbando todo o povo, tirando a paz do povo de Israel, porque ele estava dando ensinamento do verdadeiro Deus. Ele falava, né, com toda a coragem, ele tinha consciência limpa, ele tinha uma consciência limpa, então ele não temia de falar de Deus, ele falava com toda intrepidez, né? Ele falava com toda intrepidez, ele falava com toda coragem, com toda certeza, sem medo, porque ele não era uma pessoa corrupta. As pessoas corruptas, elas ficam meio assim para falar uma coisa verdadeira, inventam, né? E aí até não conseguem falar, né? Então, Acabe manda chamar Elias, mas Elias vai até ele, e Elias o que faz? Elias se humilha diante de Acabe, né? Acabe faz uma prova, os dois fazem uma prova, houve uma invocação no nome dos deuses, porque assim, eles fizeram assim, Elias e eles falaram, então vamos ver qual é o Deus, qual é o Deus verdadeiro, se é o meu e se é o teu, porque o povo mantinha um coração dividido, você entende? O povo mantinha um coração dividido entre o Deus vivo e aquele Deus falso, né, o Deus de Baal. E todos buscavam numa fé, só que existia o Deus falso e o Deus verdadeiro. Então isso mostra que quando nós enchemos o nosso coração de fé, quando nós oramos, né, nós enchemos nosso coração, nosso espírito, ele precisa ser enchido, né? Ele precisa ser enchido pelo Espírito Santo. É igual quando um carro para funcionar, ele não precisa de combustível. Nós precisamos, o nosso espírito precisa de combustível. O combustível é a oração. É a oração que nos fortalece, é a oração que faz com que a gente fica forte diante de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas tribulações, você entende? Então, as coisas foram acontecendo e o Deus que nós conhecemos até hoje, né, foi vencedor. Esse Deus que nos fortalece quando nós nos humilhamos para Ele, quando nós nos arrependemos,
dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, nós não temos medo do espanto noturno ou diurno. O espanto noturno, que eu quero dizer assim, das dificuldades, dos problemas que aparecem. Por isso que nós temos que orar lá o Salmo 91, que o Salmo 91 fala isso: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então, nós não temeremos medo noturno nem diurno. Você entende o que eu estou falando? Eu estou sendo bem assim, breve, porque nós precisamos entender que Deus está sempre conosco, sempre. Ele está sempre conosco, né? Então, envolva-se. Eu quero dizer para você se envolver mais em fé. Se envolva mais em fé, com mais perseverança, com mais sinceridade. Não deixe a sua fé se abater, você entende? Não deixe a fé se abater, porque Elias, quando Jezabel ameaçou ele, falando que amanhã por essas horas tu estarás morto também, só que não foi nessas palavras, ela falou de outro jeito, né? Então Elias se abateu e foi se esconder numa caverna. Então, o que eu quero que você entenda? Eu gostaria muito que você entendesse. Eu tô com a orelha coçando e vermelha. Eu gostaria muito que você entendesse o seguinte, que nós precisamos nos posicionar em Deus, né? Se posicionar com a presença de Deus. Nós precisamos não ter medo de nada, porque mesmo quando nós estamos sendo perseguidos, né, muitas das vezes, não perseguidos só por pessoas, que às vezes tem pessoas maldosas, né? Não tem aquelas pessoas fofoqueiras, maldosas, que ficam se metendo na sua vida, querendo falar mal de você, falar mal de você aqui, falar mal de você ali, e na sua frente é uma coisa, por trás é outra. Não se abata com isso, porque o mal, ele vai trabalhar nessas pessoas. O mal trabalha em algumas pessoas que são assim, que são pessoas muito que tomam conta da vida dos outros em vez de tomar conta da própria vida, né? E em vez de buscar em Deus. Então, não tenha medo, mesmo você sendo perseguido ou perseguida, tá bom? Mantenha-se em fé, em oração, mantenha-se em oração, então, porque a oração é que nos fortalece. É a oração que faz a nossa perseverança e a nossa sinceridade em Deus é que nos fortalece. Ela não deixa a gente se abater, né? Porque Elias, ele enfraqueceu na fé, ele se abateu, mas o anjo foi lá e acordou Elias, não foi? Conforme eu li, o anjo foi lá e acordou Elias para ele comer um pão e que ele teria uma caminhada longa ainda. E aí ele comeu aquele pão e bebeu daquela água e voltou a dormir. O anjo falou assim: não, levanta-te porque a sua caminhada é longa. Então nós que estamos aqui, né? Nós também temos uma caminhada longa, nós não podemos parar. Nós temos que seguir. Nós temos que buscar forças em Deus. Então, a palavra que eu quero deixar hoje é que, assim, mesmo em situações difíceis, nós devemos seguir para que a gente venha a amadurecer, você entende? Porque situações difíceis nos faz amadurecer na fé. Você entende? A situação difícil nos faz amadurecer na fé. Então, mantenha-se em fé. Não deixe que a sua fé fragilize. Não permita que a sua fé venha se fragilizar. Você entende? Mantenha-se na fé. Porque o mal, ele vem para trabalhar. Ele não para, ele trabalha o tempo todo. Trabalha o tempo todo querendo nos fazer abater, nos enfraquecer. Você entende? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu hoje levantei cedo, você acredita? Eu levantei cedo, fui fazer minhas coisas, as coisas que a gente faz do dia a dia da gente. E
E eu falei assim, bom, eu vou agora pela manhã eu vou buscar o Senhor, além de fazer minhas orações em casa, eu vou também na igreja ouvir a palavra do pastor. E aí, você acredita que eu não consegui a manhã toda sair de casa? Porque me abateu uma coisa, me abatia, eu ficava me sentindo assim, enfraquecida, sem coragem, eu estava sem coragem de sair, sabe como? Sabe uma coisa te deixando, querendo te prender, te amarrando? Que eu falei assim, bom, não consegui ir agora pela manhã, mas à tarde eu vou, em nome do Senhor Jesus. Então eu fui, dobrei meu joelho no meu quarto e orei a Deus. E orei a Deus também, o Salmo 91. E aí eu já esmorecida, né? Agora à tarde, falei, não, o que é isso, meu Deus? Seja repreendido pelo sangue do Cordeiro. Fiz a minha oração e Deus me fortaleceu. Eu tive aquela força, fui para a igreja, ouvi a palavra do pastor. Ouvi a palavra, melhorei daquele mal-estar, fiquei forte de novo e estou aqui. Para você ver que o inimigo, ele faz de tudo com os filhos de Deus. Ele faz de tudo para querer te abater, para te tirar da presença de Deus, você entende? Então permaneça na fé. Mesmo que o inimigo venha querer te enfraquecer, ore a Deus, pede a Deus para te dar força. Então, mesmo em situações difíceis, porque é nas situações difíceis que nós nos amadurecemos na fé. Então, cada vez que eu busco a Deus, sabe quando a gente vai querendo se abater na fé? Aí, cada vez que acontece isso comigo, igual aconteceu hoje, de me deixar esmorecida mesmo, eu estava de um jeito que parecia, sabe, que eu não ia conseguir fazer nada. Falei, não, tá repreendido pelo sangue do Cordeiro. E eu fui para a igreja, ouvi a palavra, me fortaleci na fé e estou aqui com vocês, falando para vocês, contando, entrando no estudo de 1 Reis. Olha como Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele nos fortalece de um jeito que nada vai te abater. Então tenha força, tá bom? Tenha força, mesmo em situações difíceis, é nessas situações difíceis que nós nos amadurecemos na fé, tá bom? Então, olha, amanhã eu volto com vocês para falar então o que acontece com Acabe, né? O acordo de Acabe com Jeosafá. E aí nós vamos falar sobre a guerra contra os sírios e a morte de Acabe, né? E o reinado de Jeosafá e também a sua morte. E aí nós terminamos o livro de 1 Reis. Olha que coisa linda, como nós estamos seguindo, como nós estamos fazendo, tendo entendimento da palavra de Deus. E aí nós vamos dar continuidade com o segundo livro de Reis, né? O segundo livro dos Reis, né? Segunda Reis. E aí a gente vai falar sobre Moabe, onde ele se revela contra Israel, e Acasias, quando Acasias adoece também. E aí acontece várias coisas, né? O fogo do céu que consome os homens, né? Lembra mais ou menos disso? Os pastores às vezes falam com a gente sobre isso, eles vão dando alguns versículos e alguns ensinamentos. Mas aqui eu estou seguindo parte a parte o livro. Então nós vamos terminar amanhã o primeiro livro de Reis e vamos partir para o segundo livro de Reis, tá certo? Dos Reis. Então, aguardo vocês amanhã para a gente iniciar com bastante animação, né? O segundo livro de Reis, tá bom? Então, olha, boa noite para vocês. Não esqueçam de orar, tá? Façam a oração, pede a Deus para fortalecer, para tirar todo o desânimo, porque o que aconteceu comigo hoje estava totalmente desanimada, totalmente enfraquecida, e Deus me fortaleceu quando eu o busquei. Então, quando você busca Deus,
Ele não te desampara, ele te fortalece e faz você seguir em frente, tá certo? Então, ore o Salmo 91, o Salmo do teu coração e o Pai Nosso, que é a oração que Deus nos ensinou. Converse com Deus. Seja amigo sincero e fiel de Deus, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!